aula de hoje é sobre a sociedade colonial. Bom, a gente vai abordar os séculos 16 e 17, né? Por quê? Porque depois disso vai dar início à atividade de mineração, certo? E aí vão ocorrer mudanças que são importantes, certo? Bom, de início a gente vai falar de um aspecto que é bastante importante ao se tentar entender a formação da sociedade, né, brasileira, que é o processo de miscigenação, certo? Que consistia na mistura, né, de diferentes grupos étnicos, né? Sendo aqui os povos indígenas, europeus e africanos, né? Lembrando que dentro, né, desses três grupos também existiam diferenças, certo? Então, como essa mistura era feita? Então, gente, em relação à poligamia, ela já era um elemento bastante presente na cultura indígena, né? A ideia era que o indígena, né, ele não tinha que ter somente uma esposa, né? Na verdade, se ele tivesse mais esposas, era um sinal de que ele tinha honra e força, correto? E isso vai ser adotado pelos europeus, né? Que vai ter o nome de cunhadismo. E era assim, a gente sabe que quando os portugueses eles chegaram no Brasil, né, eram eles, né, homens, certo? Então eles não vieram com esposas, correto? Além disso, era bastante comum, né, quando eram feitas alianças entre o português e o indígena, as mulheres indígenas servirem como moeda de troca, né, dessa aliança. Então, os europeus eles acabavam, né, recebendo mulheres indígenas como as suas esposas. Uma atitude que foi bastante usada pelos portugueses foi a violência, né? Essa que era uma violência sexual, estupro, correto? Né? Em que esses homens brancos portugueses, eles agiam, né, de forma violenta com as mulheres indígenas e também africanas. E aí, a gente tem que pensar assim, que com essa relação, né, entre o branco e a cor do outro, a cor indígena e a cor negra, acaba que ocorre um processo de embranquecimento, né, no Brasil. Aí eu separei, né, uma imagem, né, que ela exemplifica super bem, né, essa ideia de embranquecimento. Aí a gente vê, tem uma mulher em pé, que ela é negra, né? E aí tem a sua filha, né? Que tem a pele um pouco mais clara que ela, né? Esta que se casou, né, com um homem branco e teve um filho, né? A filha, não sei, com a pele branca, né? Então a gente vê, né, que houve um processo de embranquecimento, né, da população. Bom, em relação à organização social, né, ela era assim, no topo a elite colonial, né, que eram os senhores de engenho, que eram os pecuaristas, né, canavieiros, certo? E aí vai ter os setores intermediários, né, que eram os padres, né, os jesuítas, né, os alfaiates, né, e também tinham os pequenos proprietários, né, de terra que produziam alimentos, né, internos. E na base tinha os escravos, né, que eram tanto indígenas, né, e também africanos. Bom, aí, né, nesse quadro a gente vai ver agora, né, as características
principais, né, que marcavam essa organização social. Bom, então era fortemente estratificado. Isso significa que quem nascesse escravo iria morrer escravo. Quem nascesse do setor intermediário iria morrer, né, nesse nível social. Além disso, tinha o caráter rural, isto é, essas relações eram presentes no campo, certo? Assim como tinha um caráter patrimonialista, que seria a ideia, né, do uso de forma privada de bens públicos. Essa organização era aristocrática, que significava o quê? Que era um governo dos melhores, certo? E no caso eram aqueles que tinham terra e dinheiro. Então eram a elite colonial. Além disso, era escravocrata, que a gente sabe, né? Que usava a mão de obra escrava indígena e africana. E assim como era patriarcal. Sobre isso, né, a gente tem que entender, né, que o patriarcalismo consistia na figura masculina, né, que era a figura central. Este que era um patriarca, o homem da família, né, que tinha o domínio tanto da sua família como também de outras famílias, né, que dependiam do seu dinheiro e poder. Bom, em relação à igreja no Brasil, um ponto que é bastante importante é a questão do padroado. Que era o quê? Primeiro a gente tem que entender o cenário que a Europa ela vivia, né? Que era o quê? Tinha passado, né, por um processo de reforma religiosa, né, em que a Igreja Católica ela acabou se enfraquecendo e perdendo bastantes fiéis, certo? E com isso acaba tendo que buscar, né, apoio. E esse apoio ele vai ser encontrado, né, com os monarcas, que é certo? E um deles foi o de Portugal. Então, um rei, né, ele tinha o poder da igreja, né, do seu país. Então é isso. Então, em relação à organização eclesiástica, né, a gente sabe, né, que o Brasil ele era um risco, certo? Então, era meio óbvio que os membros do alto clero, eles não iriam vir, né, em grande quantidade para o Brasil, certo? Acaba que a base eclesiástica, né, era do baixo clero, que eram quem? Em geral, os jesuítas, correto? Então, o que ocorre? Uma maior dificuldade de organização da igreja, né, no Brasil. E aí isso vai trazer o quê? Consequências. Porque a gente tem que pensar assim. Imagina um homem branco, né? Ele chega no Brasil, né? Onde a tutela da igreja era menor. Ele tem aos seus olhos indígenas que não usavam roupa. Além disso, ele não trouxe a sua esposa. E aí ocorre o quê? Um afloramento sexual. Esses homens brancos, eles vão acabar adotando costumes nativos, se afastando dos costumes brancos. E aí a igreja, né, ela acaba tendo que tomar medidas de controle. E uma delas, a presença, né, da Inquisição no Brasil. Além disso, vai ter um forte incentivo, né, na organização de missas e preces. Isso tudo era para manter o homem branco branco. Bom, gente, além disso, a igreja ela também vai ter que
é atuar fortemente na educação das crianças brancas. Por quê? Porque elas eram, né, os seus futuros fiéis e também súditos, né, da coroa portuguesa. E assim vão ser criadas as escolas religiosas, onde lá eles iriam aprender a religião, costumes brancos, assim como iriam aprender a amar a coroa. Enfim, a ideia era que essas crianças, né, elas aprendessem a ser brancas, porque aí, mais tarde, elas iriam se tornar os homens brancos, né? Em relação aos indígenas, né, e os jesuítas. Bom, a gente sabe que nessa época a igreja ela estava como? Estava abalada por causa das reformas protestantes, certo? Então os jesuítas eles vão ser enviados, né, nessa época com o objetivo de catequizar os outros, né? E aqui no Brasil eram os indígenas. Para que isso acontecesse, era necessário com que a escravidão indígena ela fosse proibida. Entretanto, a gente pensa assim, né? Bom, por que eles, os jesuítas, eles proibiram a escravidão indígena e não proibiram a dos africanos? Bom, tem muita gente que fala que eles afirmavam que os africanos eles não tinham alma, mas não é verdade, né? Porque a ideia deles, né, dos jesuítas, era catequizar o outro, né? Então, tipo, não era por causa da cor de pele, certo? Era mais por causa de alguns motivos, né? Um deles é a questão da alta lucratividade que os portugueses estavam tendo com o comércio, né, de escravos africanos. Além disso, lembrando que a África, que é na parte norte, em maioria eram muçulmanos, correto? E ao resto eram religiões étnicas. Então, acaba que os jesuítas eles escolhem os indígenas, né, para que esses fossem os seus catequizados. Então, os jesuítas eles não foram contra a escravidão africana. E sim, era bastante comum eles condenarem os exageros da escravidão, certo? Bom, gente, para acabar, aqui tá, né, o nosso esquema, né, de sempre, certo? Usem e abusem dele. É isso, gente. Muito obrigada, tá? Até a próxima.